que é meu primo, de coração, de mães e irmãs, e estava aqui contendo a emoção, porque as mamães estão aqui nos assistindo, a vovó também, que foram as que iniciaram a gente na doutrina espírita, bem pequenininhos, né? E a gente, aqueles que estão pela primeira vez, às 17h30 a gente já inicia a música, a harmonização, e às 18 horas nós iniciamos a palestra, né? Vamos primeiro fazer uma leitura. Nessa leitura, mais uma vez nos preparamos e nós escolhemos o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Humano, o capítulo 8, que tem por título Ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado e sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz ou perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, não esqueças, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de Caim. Mas nós pedimos agora, né, para a nossa irmã Macânia, para fazer a prece nossa inicial. Fica em pé só para o pessoal te ler. Jesus, nosso mestre querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, juntos, nesse local de extrema paz, de extrema fraternidade, um local que nos tem acolhido. Nós nos pedimos, Senhor, que nos abençoe nesse início de noite e que os nossos amigos espirituais possam permanecer conosco nesse momento de muita emoção. Obrigada, meu Senhor, por toda a oportunidade. Então, damos a palavra ao Melânia, né, e ele traz para a gente o tema hoje da saúde mental e bem-estar.
fechando o nosso mês de setembro, que é o mês em que nós falamos da valorização da vida, nosso Setembro Amarelo, campanha da Federação Espírita Brasileira. Então ele traz esse tema para nós. Boa noite. É muita alegria que eu venho pela primeira vez nessa casa. Alegria mesmo, porque aonde se acende uma luz, muitas almas são iluminadas. E a gente não faz ideia do tanto de espíritos necessitados que nos acompanham no dia a dia para se aproveitarem do que nós aproveitamos. Isso é uma realidade que nós precisamos aprender a viver no dia a dia, para que nós possamos ser úteis todo o tempo da nossa vida. Aonde quer que nós estejamos, tem alguém nos observando, tem alguém comungando com os nossos pensamentos, nos inspirando ao bem ou sintonizando com o nosso mal. Então, meus amigos, por conta disso, hoje nós vamos tratar do tema saúde mental e bem-estar. Porque saúde mental é necessária ao espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Daí o tema ser útil para nós que estamos aqui e ser muito útil aos que estão no plano espiritual e como nós, necessitados de orientação. Esse tema saúde mental e bem-estar já foi resumido na lição preparatória. Essa lição ela é sequencial ou é ao acaso? Ao acaso. Nós tratamos de ansiedade e de bem-estar na leitura preparatória. E é esse o assunto que nós vamos nos aprofundar nele. Nós fomos buscar no livro de Joana de Ângeles subsídios para a palestra de hoje. Então vocês vão me permitir ler alguns trechos em que Joana de Ângeles coloca bem claramente o que é a saúde mental, de que ela depende e como consegui-la. Antes, porém, nós vamos buscar na Organização Mundial de Saúde a definição do que é saúde mental e do que é bem-estar, para que nós não fiquemos falando, parecendo que é a opinião nossa dos espíritas a respeito do tema. E nós vamos ver que a Organização Mundial de Saúde fala de saúde mental e de bem-estar exatamente como Joana de Ângeles coloca nos seus 14 livros a série psicológica. Então vamos lá. Saúde mental segundo a Organização Mundial da Saúde. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as próprias habilidades e potencialidades. Depois eu comento, vamos ler só. Consegue lidar com os estresses normais da vida de forma eficaz. É capaz de trabalhar de forma produtiva e frutífera. Saúde mental saúde mental contribui para a sua comunidade. Então, vamos à negativa disso tudo, para que nós possamos exemplificar e entender quando é que alguém tem saúde mental. Veja só, se você não percebe as suas habilidades e nem o seu potencial a ser desenvolvido, é um ponto a menos para dizer que estamos em plena saúde mental.
Porque não perceber as suas habilidades, não acreditar na sua potencialidade e na verdade que todos temos a desenvolver algo e estamos sempre aprendendo, denota um estado de anormalidade. Porque um ser humano que tem saúde mental, ele está sempre acreditando em si, sabendo dos seus limites e aplicando esses limites. E aí continua na outra definição. Por causa disso, ele consegue lidar com os estresses normais da vida de forma eficaz. Se você quer saber se a sua saúde mental está em dia, ou se a saúde mental de quem convive com você está positiva, perceba como ele reage aos estresses normais da vida. O que são estresses normais da vida? Cansaço por um dia muito agitado de trabalho, tá certo? Obstáculos a vencer, pessoas que você, ou situações que você achava que ia dar certo e que não deu certo, que você precisa lidar com aquilo de forma eficaz para resolver e ter o melhor produto, a melhor solução. Então, se isso nos leva ao desespero, ao medo, ao desânimo, a desistir, ponto negativo para a saúde mental. É preciso, então, acender um alerta. Porque, minha gente, as vidas de todos nós enfrentam diariamente situações de estresse. E situações de estresse provocadas pelos outros. E se eu não lido bem com essa situação de forma a respirar fundo antes de pensar no que fazer, a de dar tempo para que a solução venha, ou de interagir com outras pessoas para buscar a melhor solução, se eu não tenho essa facilidade, se eu logo me estouro no meu comportamento, algo não vai bem com a minha saúde mental. Continua a Organização Mundial de Saúde. A saúde mental é capaz de trabalhar de forma produtiva e frutífera. Isso aí todo mundo entende o que é. E quem tem saúde mental contribui para a comunidade, com a sua atuação na vida. O que é contribuir para a comunidade? Será que é fazer aquilo que nós, entre aspas, chamamos de caridade? Dar aos outros algo de material? Não, muito mais do que isso. Contribuir com a comunidade, com a sociedade, é agir de forma honesta, é agir de forma a que todos se beneficiem, pensando no coletivo. Então, a pessoa que tem saúde mental, ela não vive com ideia fixa, baseada no seu egoísmo, no só ganha-ganha para ele. Em todas as suas atividades, ele tem uma visão mais ampla do que ele faz, para quem ele faz e para quem ele faz. Então, meus amigos, não sou eu que nem a doutrina espírita que está dizendo que ter saúde mental é contribuir com a comunidade com as nossas ações. Mas não são ações específicas, olha, eu vou sair para contribuir com a comunidade. Não. É no meu modo de ser, no meu modo de agir, no meu modo de me comportar na minha profissão. Ou seja, o produto de todas as minhas ações levam ao meu bem-estar e ao bem-estar dos que estão ao meu lado. Saúde mental é muito mais do que simples ausência de doença e transtornos mentais. Porque eu acho que a gente tem essa mania de achar que, eu não sou doido, eu não sou louco, mas eu não tenho síndrome do pânico, eu não tenho, e vai dando nome aos transtornos mentais, então tem saúde mental.
Não é bem assim. E nós vamos ver quando nós diferenciarmos a saúde mental do bem-estar. Porque a saúde mental diz a respeito das nossas habilidades, do que nós fazemos com ela, como nós a desenvolvemos e como nós a aplicamos à comunidade. O bem-estar é algo muito mais amplo do que ter essas capacidades positivas para agir na vida. Vamos continuar com a Organização Mundial de Saúde, porque ela define o que é bem-estar. Diz assim: o bem-estar é um estado que nos faz sentir bem conosco mesmos. Opa! É um estado que nos faz sentir bem conosco mesmos, com os outros e com a nossa vida em geral. Então não diz respeito apenas às nossas habilidades profissionais e nem à nossa atuação na sociedade ou na comunidade de forma profissional ou social. Diz como o bem-estar geral e íntimo do nosso mundo. É um conceito que abrange um estado geral de saúde e felicidade. Quando se fala em bem-estar, fala-se em felicidade. Só que a felicidade, ela não tem a ver com as minhas habilidades profissionais, ou tem. É óbvio que eu, se desenvolver bem minhas habilidades profissionais e aplicá-las de forma, conforme disse aqui a Organização Mundial de Saúde, isso pode gerar em mim um estado de felicidade. Mas há determinadas coisas que ocorrem nas nossas vidas que não diz respeito a isso. Então diz respeito a quê? Veja só. Como a felicidade de uma pessoa pode ser dividida em várias dimensões, o bem-estar é mais do que a saúde mental. Por quê? Porque o bem-estar ele pode ser físico, ele pode ser mental e psicológico, ele pode ser um bem-estar social e um bem-estar emocional e um bem-estar financeiro, profissional e espiritual. Aí vamos nos perguntar todos agora a si mesmos: como está o seu bem-estar físico? Meu dedo aqui está com problema. Não está legal, não. Porque eu gosto assim, ele dá aquele gatilho. Eu inflamei isso aqui, ó. Ou seja, todos nós temos um probleminha físico. Ora, tá certo? Mas esse bem-estar físico é capaz, ou esse mal-estar físico, é capaz de me fazer infeliz? Aí é que está o teste da minha saúde mental e das minhas colocações íntimas para ser feliz. E o bem-estar social? O que é? Diz assim: ter relacionamentos saudáveis e conexões significativas com a comunidade. Como nós estamos nos relacionando na nossa comunidade? Peraí. Se as pessoas que trabalham no meu condomínio são da comunidade, eu não estou bem não. Estou bem não porque eu tenho uma rixa com fulano, com Beltrano, tem um porteiro que eu não vou para a cara dele e a gente está sempre se estressando. E outra, eu sempre considero que eu não sou feliz porque o emprego que eu tenho não é a minha altura. Eu mereço coisa melhor. Então, assim, eu me sinto deslocado, eu fico humilhado quando eu chego perto dos colegas do futebol, porque todos ganham muito mais que eu. Socialmente, eu me sinto envergonhado. E quando eu vou me relacionar com eles, qualquer coisa que eles falam,
eu acho que eles estão me diminuindo. Veja só, eu estou dando exemplo de desajustes de uma criatura no meio social que ela vive. Mas percebem que essa é a visão dele. Que os colegas do futebol não veem assim, mas que tudo que eles falam, ele interpreta dessa forma, que ele socialmente não está bem. Então, onde está o problema? Na saúde mental de quem? Da própria criatura. Então, bem-estar é estar de bem com todos esses aspectos. Ah, mas o aspecto financeiro, esse daí não tem como estar bem. Aí é que está o grande segredo. O homem mais bilionário do planeta, ele consegue comer 3 quilos, 4 quilos de camarão por dia. Ele se satisfaz com algumas graminhas, da mesma forma que eu. Então, aonde vai estar a saúde mental com relação ao bem-estar financeiro? No interior da criatura, em como ela encara o que é necessário, o que é supérfluo, o que a satisfaz, aonde estão os seus valores. Se eu almoço maldizendo o que eu como, lembrando do que come o outro, aonde que está a minha mente? Onde que estão os meus sentimentos? Na inveja. Mas se ao contrário, quando eu estou almoçando, eu estou assim, Senhor, obrigado por esse alimento que me sustenta. E aí, eu almoço em paz. Por quê? Porque eu tenho outras coisas que estão na minha mente, que ocupam a minha mente para depois do almoço. Que é, por exemplo, voltar ao meu serviço, e eu estou preocupado, porque uma colega de trabalho, hoje, não está conversando. E eu olho nos olhos dela e eu sinto tristeza. Eu, durante o meu almoço, depois que eu agradeci a minha refeição, o meu maior valor de interesse é voltar para ter a oportunidade de conversar com ela. Aonde eu coloco os meus valores que me dão bem-estar? Todos precisam do mínimo para a subsistência, mas o supérfluo não traz felicidade. Então fica aqui a definição que saúde mental é você perceber as suas próprias habilidades, desenvolver as suas potencialidades e nas suas ações ser produtivo, eficaz, consigo e com a comunidade. Agora, já o bem-estar depende de todos os seus valores espirituais, profissionais, financeiros, emocionais, sociais e físicos. Aí então, nós vamos partir para Joana de Ângeles com as suas observações maravilhosas. Vou ler também daqui a pouco, mas antes eu quero adiantar o seguinte: seria possível alguém sentir satisfação e bem-estar, estar alegre, satisfeito, sentindo uma pontada no coração, oriundo de uma dor da angina, da doença angina? Eu vi um homem sorrindo feliz, e sofrendo de angina e respirando com muita dificuldade, depois de um tombo, onde ele deu 10 pontos no nariz no dia anterior, por conta de labirintite, porque não era só angina. Era angina, labirintite, titite, um monte de titite. Qual a idade? 80 anos.
mas nos recebeu na sua casa, nos fez sentar na sua mesa de jantar para conversar. Chegou o ponto da conversa, que já era 11 horas da noite, eu falei assim: fulano, nós temos que ir embora. Você está cansado. O homem nem respirava direito, ele falava assim, pausadamente. Ele se virou para mim e falou: calma, o Brasil é nosso. Eu não terminei ainda. Não terminou o quê? De cuidar das almas que ali estavam, de conversar com elas sem se dirigir a elas, simplesmente contando casos da sua vida e de como ele reagiu a esses casos e o que ele aprendeu com esses casos. Então, por que eu estou falando isso? Porque foi o encontro que mais me marcou na vida. Ver uma pessoa mal respirando, com 10 pontos recentes no nariz, e preocupados com o bem-estar emocional, psicológico, espiritual das 12 visitas que estavam à sua mesa. Que ele recebeu por plena caridade. E aí, esse homem estava sofrendo? Fisicamente, sim. E é isso que Joana de Ângeles fala no seu 14º livro, mesmo com a saúde física debilitada, é possível a alma sentir bem-estar, ter saúde mental e distribuir esse bem-estar. Quem era esse homem? Chico Xavier. Joana de Ângeles. Ninguém deve considerar a felicidade, nós vamos traduzir felicidade por bem-estar. Ninguém deve considerar o bem-estar como um estado de plenitude, de ausência de ação, mediante a qual nada fazer geraria contentamento ou despreocupação. Então, meus amigos, quando a vida estiver difícil, que a gente chegar em casa, 7 horas da noite, depois de um dia duro de trabalho, não pense assim: as minhas férias não chegam, porque eu não vou fazer nada. Eu vou ficar de papo pro ar para ficar satisfeito. Sabe por quê? Porque ela vai chegar e o não fazer nada não vai te dar satisfação. Então nós precisamos lembrar de Emmanuel, quando diz que a rotina nossa é um grande remédio para nos renovar na possibilidade de acertar novamente no dia seguinte, ou acertar no dia seguinte. Então, ao invés de nós acreditarmos nisso aqui, que a felicidade está nesse estado de plenitude, fulano morreu, ele é que é feliz, foi para o céu, porque ele era uma pessoa boa, e lá não faz nada. Essa crença precisa ser desmistificada, porque a satisfação está, como vai dizer a Joana no próximo parágrafo, um trabalho constante. Mas é no trabalho que dá satisfação ao que nós acreditamos ser verdade. Então, descobrir a satisfação no trabalho
não tem outro caminho a não ser focar na utilidade do nosso trabalho para o próximo. Porque se nós focarmos no nosso trabalho para sermos felizes, com a seguinte crença: eu preciso ganhar mais. O que eu tenho que fazer? Esse tipo de preocupação, ele te enche de pensamentos que não vão te realizar. Sabe por quê? Porque os obstáculos virão e você estará o tempo todo lutando contra esses obstáculos. Mas essa é a vida profissional de todo mundo. Mas eu não posso colocar como o único objetivo da minha vida trabalhar para juntar e ganhar cada vez mais. Porque eu vou me estressar. Porque a vida coloca dificuldades para todo mundo. Eu não vou deixar de pensar nas melhores estratégias para que a minha profissão dê certo. De jeito nenhum. Mas eu preciso de algo a mais para ter o tal chamado bem-estar na profissão. Eu preciso me realizar o resultado dela, que não rende frutos materiais, mas rende agradecimento do coração do outro, rende reconhecimento. Se eu passo a fazer as coisas de tal forma, com esse foco, as pessoas vão gostar do que eu faço, porque vão sentir e ver sinceridade naquilo que eu faço. Então, meus amigos, se você é professor, por exemplo, se você dá aula, óbvio, todos temos que ter salários. E quanto mais suficiente para as nossas necessidades, melhor. Mas o prazer de dar aula não pode estar no salário. O prazer de dar aula tem que estar naquele momento que no meio da aula um aluno fala assim: agora eu entendi. Rapaz, você iluminou uma pessoa. Você deu a ela algo que ninguém vai tomar, que é o entendimento. Se isso lhe satisfaz, você está no caminho de conseguir o bem-estar permanente. E os espíritos evoluídos só agem e só trabalham por esse motivo. Por estarem fazendo os outros felizes como ele se sente. Como ele se satisfaz. Joana de Ângeles continua dizendo assim: é impossível uma existência feliz distante do trabalho, da solidariedade e das ações de engrandecimento moral do self, ou seja, de si mesmo, bem como dos indivíduos com os quais se é colocado para conviver. Quer buscar a felicidade? Veja nas suas atividades esse perfil do que eu devo fazer para que o outro se encante com o que eu faço. Ela não vai se encantar por falar assim: nossa, fulano é competente. Não é pelo lado da vaidade, não. É pelo lado da satisfação. E às vezes, meu amigo, você é um funcionário público ou um atendente do comércio, e a pessoa chega no seu balcão e às vezes nem satisfaz materialmente o que ela veio buscar, mas ela sai dali pensando: mas que camarada simpático. Ele me ouviu, me entendeu e me deu um caminho, apesar de não ter entendido. Mas ele me ajudou. E você sai dali vibrando com aquela criatura. E quando você recebe essas vibrações, são energias eletromagnéticas que saem daquela alma e daquele cérebro
que vão até você. E se você se satisfaz com isso, você se satisfaz plenamente na sua atividade. Ah, mas eu não vendi, eu sou o dono aqui do estabelecimento, eu podia ter inventado para ele que isso aqui também dá solução, e ele não vai dar solução, o problema é dele, ele que vai para frente, aí ele vai para frente e se dá mal. E quando a coisa dá errado lá, qual vai ser a emissão mental que ele vai mandar para você? Aquele danado me engana. Fora as consequências do mundo administrativo, financeiro, e assim, agora eu não volto mais lá na loja dele, você recebeu uma carta magnética negativa de alguém que quando cruzar com você na rua vai falar assim, ah lá o danado. No mínimo. Ou seja, é preciso encontrar nas nossas atividades profissionais o prazer de realizar o prazer do outro. Isso é sinônimo de saúde mental. O ganhar o dinheiro, o ter um bom rendimento na minha empresa ou o que seja, ou receber uma promoção se empregado for, é consequência do que eu faço, da maneira que faço. Mas o meu foco, para que eu tenha bem-estar o tempo todo, é o bem. Isso é o que Joana de Ângeles fala, e o interessante foi o mesmo que falou a Organização Mundial de Saúde com relação ao que é o bem-estar. Ela continua dizendo assim, o conforto excessivo, ou seja, o supérfluo, quando não mais existindo, ou seja, já tenho todo o conforto que eu poderia almejar. Se o meu foco é só nesse conforto, eu não tenho mais realizações a conquistar. O que é que se instala dentro da pessoa? O vazio, a insatisfação, a não valorização do que tem. E nesse dia que me emociona até hoje, quando eu encontrei o nosso Chico, quando eu fui me despedir dele, já à meia-noite, ficou 3 horas conversando conosco nesse estado de saúde, conosco eu e mais 11 pessoas. Eu virei para ele e falei assim, Chico, eu nem dentro dos olhos que eu falei assim, Chico, eu falei assim, ó você. Aí ele olhou bem pertinho e falou assim, oh Deus, são os seus olhos que são bons, não sou eu não. Aí ele falou assim, olha, quando eu cair de novo, eu te ligo para te avisar. Olha as lições em todas as suas palavras. E um dia, e antes um pouquinho, ele falou assim, eu sou muito feliz. Aí ele falou assim, olha as minhas latas, uma prateleira assim, simplesinha, um monte de latas de arroz, de feijão, estão todas cheias. Mostrando para a gente que o foco da vida dele estava no coração do outro. Só para vocês entenderem o que ele fez naquela noite, ele tratou de 12 pessoas com problemas emocionais. Sabe por quê? Porque ele contou 12 casos. Quando ele contava o caso, ele olhava dentro dos olhos de quem ele queria que ouvisse aquele caso e não tirava os olhos da pessoa. E eu tinha sido sequestrado, assaltado, achei que ia morrer, um assaltante, 2 assaltantes atrás do carro, dirigindo, um revólver na minha nuca, 2 anos antes. Eu estava assim, abaladíssimo com aquele episódio, com muito medo. E eu estava sentado assim do ladinho dele. Aí ele começou, então, um dia eu fui assaltado. E aí contou o assalto, como que ele reagiu ao assalto, como que ele se sentiu depois do assalto. E aquilo foi me aliviando. Ainda falou assim,
as coisas quando tem que acontecer conosco, e nenhuma previdência nossa consegue evitar, é porque elas querem nos ensinar alguma coisa. Tipo assim, pensa no que você deve aprender. E ainda completou. E elas só acontecem de novo se nós não entendermos a lição. Pelo menos entender a lição. Então isso, meus amigos, é trabalho. É a satisfação interior. Joana fala assim mais um pouco. A ingenuidade psicológica estabeleceu que a felicidade existe onde se encontra o prazer e a comunidade e a comodidade. A maioria das pessoas focam a sua vida nisso. E às vezes passam por cima dos sentimentos dos outros, porque o foco dela está em adquirir cada vez mais conforto e comodidade. Ela coloca: existe onde se encontra o prazer e a comodidade, a fortuna e o repouso. Então, paremos de pensar que bem-estar está no repouso e na fortuna. Mas você fala isso porque você não é pobre. Você fala isso porque você tem vontade de comprar um negócio e você pode comprar. A situação não é bem essa. O que realmente nos tira do eixo emocional não são as necessidades físicas. Essa todos nós somos capazes, se nós pararmos com esse sentimento de ambição, de egoísmo desvairado, que é mais uma fuga do nosso problema real. Ele está no nosso relacionamento emocional com quem está à nossa volta. Joana fala assim: não serão, no entanto, como se pensa, os lugares exóticos, silenciosos, distantes de tudo, onde se encontram os fatores propiciatórios à felicidade, mas nos grupos ativos, não competitivos, trabalhadores não ambiciosos, onde se pode desfrutar de tranquilidade. Essa é outra ilusão daquele que busca o bem-estar. Eu lembro do meu querido pai que dizia assim: eu queria ser como Sêneca. Sêneca é um filósofo. Sêneca só tinha uma caneca e uma cabra como bens materiais. E ele vivia de tomar o leite da cabra e de filosofar. Falei: pai, o mundo está agitado. A gente não vive nessa realidade de Sêneca. E nem sei se Sêneca vivia realmente assim, ou se isso é uma visão do historiador. É preciso encontrar o bem-estar no meio da luta, no meio do desaforo, no meio das intrigas que fazem contra nós, no meio das perseguições de todos os gêneros que nós sofremos. Eu preciso me vacinar contra o mal do outro para que ele não gere em mim revolta. Aí sim eu estarei fazendo o que sempre idealizou com felicidade e simplicidade na vida. Então, deixemos de lado essa ideia que minhas férias vão chegar, aí eu vou para um lugar bem bacana, bonito, né? Como nós fomos outro dia para Fortaleza, e aí curtimos. Será que na hora de pagar a conta lá no restaurante, você não se estressou brigando com um, brigando com o outro, e trazendo um ambiente que você foi dormir chateado? O que adiantou ir para um lugar bonito, maravilhoso, se as suas emoções estão reagindo e agindo
em desacordo com os verdadeiros valores da vida. Será que você conseguiu olhar para a beleza daquele sol, daquele pôr do sol, e ficar realmente satisfeito? Ou foram momentos para tirar foto e postar no Instagram? Você curtiu realmente? Você descansou? Todos nós merecemos. Mas é preciso saber que mesmo nesses momentos não é o local que nos traz o estado de felicidade. Esse estado de felicidade ele é construído pelo meu íntimo, pelo que eu creio, pelo que eu sinto, pelo que eu faço. Então, meus amigos, se você acha um escorpião no seu quarto, no hotel, como nós achamos lá em Fortaleza, no hotel municipal, não estrague suas férias por conta do escorpiãozinho. Tá certo? Porque tem coisa muito mais importante para você curtir, fazer e sentir. Outra realidade que nós precisamos colocar em nossa mente e nos preparar para ela, que Joana coloca como condição de nós conseguirmos esse bem-estar permanente e oriundo dessa nossa saúde mental. Pessoa alguma na Terra existe que esteja isenta de processos fisiológicos de desgaste, de envelhecimento, de enfermidades e de morte. E, portanto, igual a todas as outras. Por outro lado, os tormentos íntimos nem sempre se refletem na face, na aparência bem maquiada, permanecendo como roedores inclementes até chegar aos resultados quase sempre funestos da sua presença infeliz. Quem está me fazendo? Deixa eu te perguntar, como é que você está? E você me respondeu, ótimo. Nossa, hoje eu tive uma alegria muito grande, porque eu tive a oportunidade de perdoar. Olha onde está seu foco, cadê? São coisas muito poucas, imagina. Olha como nos atendeu Francisco Cândido Xavier, tendo crise de angina, com 10 pontos no nariz, mal respirando. E sem pressa nenhuma, porque ele queria resolver os problemas emocionais de cada um. Quando nós saímos, um falava para o outro, sabe aquele carro? Foi para mim. Ele não parava de me olhar. E foi para mim por isso. Então, meus amigos, aprendamos que nós vamos desencarnar. Dependendo do merecimento de cada um, o processo da morte vai ser diferente. Mas ele só vai ser doloroso se a nossa alma não estiver em paz. Se nós estivermos presos às brigas, às discordâncias com os outros, se o nosso foco estiver ainda na vida material, ainda com 90 anos, eu ainda estou lá preocupado com o que meus bens vão ficar. Não pode ficar com fulano de jeito nenhum, porque ele não merece, porque eu não gosto dele, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Aí eu não me infarto e morro e continuo lutando para que aquilo não ocorra. Completamente deslocado de uma realidade espiritual. Joana coloca aqui uma coisa interessante. Nós estamos falando na visão espírita, né? Só que ela fala assim, os psicólogos, a minha amiga aqui, bom, eu sei que ela pensa diferente, clínicos, têm se voltado nos últimos tempos para o estudo da raiva,
da inveja, da insatisfação, procurando entender os conteúdos perturbadores, mas eles não consideram o Espírito. Eles não consideram que os sentimentos não estão no cérebro, não estão no corpo. Aí ela continua dizendo, por outro lado, os neurocientistas vêm se preocupando cada vez mais em detectar no cérebro os hormônios desencadeadores da alegria, da felicidade, assim como os desencadeadores da mágoa, da depressão, e acham quais são os hormônios que caem na nossa circulação sanguínea quando esses sentimentos se instalam. Mas aí Joana nos mostra que há uma visão distorcida dessa realidade. Porque eles acham que o fato dos hormônios caírem na circulação é que eles geram a raiva, ou a alegria, ou a tristeza. Mas, na verdade, eles são liberados por ação de um sentimento que não pertence ao corpo, mas pertence a esse ser espiritual que está no íntimo do nosso ser. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde mental a esse nível, ao nível do que nós acreditamos ser o melhor para as nossas vidas. Se tem relação com o perdão, com a compreensão, com a paciência, com os erros dos outros. Porque, normalmente, quando eu fico com raiva, eu tenho um culpado. Não tenho um culpado. Eu fulano me fez raiva. Ah, não foi você que sentiu a raiva, não? Foi fulano que teve uma raiva e toda uma raiva com você? Então, o seu modo de entender a ação dele, de aceitar a ação dele e de reagir a essa ação dele, que é o